Bom, 10h05, vamos iniciando aqui. Me apresentando, eu sou o Matheus Nero, fico aqui no time de estratégia de negócio de segmentos para TOTS, olhando para o agro, tá, pessoal? A gente, toda semana, a gente tem conteúdo aqui para levar para vocês, olhando para o nosso portfólio agro, né, e o portfólio da TOTS, mas hoje aqui em específico a gente vai falar sobre TOTS MES, como a gente faz toda ali a digitalização do chão de fábrica, né, e a gente trouxe aqui o Marcelo Pinto, que é um especialista ali da WEG, que vai estar contribuindo hoje com a gente aqui no nosso webinar. Alguns combinados, as perguntas podem ficar para o final ali, daí eu vou compartilhando contigo, tá, Marcelo, ao final. E, pessoal, caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, ou também podem nos procurar no final ali, a gente vai compartilhar nossos contatos, nosso e-mail, aí vocês podem ficar à vontade para nos acionar. Beleza? Passo as palavras para você, Marcelo. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Primeiro vou me apresentar. Eu sou Marcelo Pinto. Eu sou sócio fundador da PPI Multitask, uma empresa que foi adquirida pela WEG em 2019, mas é parceira da TOTUS desde 2015. Né? Então, desde 2015 que a gente vem junto com a TOTUS ajudando a digitalização da indústria e a digitalização do agro. Por isso eu vou falar um pouquinho agora, né, que a aquisição da PPI Multitask pela WEG foi concluída 100% agora em julho de 2025. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês. Tem gente que conhece a PPI Multitask, parceira TOTUS MES, mas tem gente que não conhece a WEG, né? E talvez conheça da Bolsa de Valores, que ela ficou famosa na Bolsa de Valores, justamente porque é uma empresa multinacional brasileira aqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mas é uma empresa que tem mais de 66 parques industriais em 5 continentes. Né? E a gente tem, hoje, vamos dizer assim, a honra, né, a grande conquista de sermos a maior empresa de motores elétricos de baixa tensão do mundo. Né? Então, hoje, essa empresa brasileira conquistou a liderança mundial. Ela não faz só motor elétrico, né? Isso é importante a gente dizer. A WEG, ela, nessa sua trajetória, e é o que chamou a atenção da Bolsa de Valores ali, né? A WEG está desde a geração de energia, né? Então, a gente tem geração de energia hidráulica, eólica, solar, transmite essa energia, temos sistemas de distribuição de energia, subestações, transformadores que vocês veem aí nas ruas das suas cidades, né? Mas a gente trabalha com todos os consumidores de energia, né? A indústria, que foi o que motivou a nossa parceria com a TOTUS, TOTUS MES, mas a TOTUS e a WEG também estão no campo, também estão no agro, né? E tem essa ligação ali da agro e indústria, que é o nosso tema de hoje, e vocês vão ver como que a WEG também atua nesse segmento. Mas também, para vocês terem ideia, a gente trabalha aí com outras soluções de veículos eletrificados, né? A gente está fazendo motor do veículo elétrico, fazendo sistemas de recarga de veículos elétricos, então mobilidade elétrica também é um tema para a WEG, e eficiência energética, transição energética. Então, a gente pode falar a respeito de tudo isso. Cada vez mais vocês vão ver a WEG entrando nos seus lares, né? Já tem muito WEG no seu... Você, às vezes, não sabe o motorzinho, né? Às vezes, do portão, da piscina e etc. Mas, cada vez mais também WEG Home, cada vez mais a recarga dos nossos veículos elétricos e assim por diante, né? Então, na verdade, aquela parceria que já começou forte, né, com a maior empresa de tecnologia do Brasil, que é a TOTUS, com o que a PP Multitask já tinha, né, de trajetória muito consistente na parte de MES e de automação industrial, hoje ampliou para esses dois grandes logos, né? Porque gradualmente o logo da PP Multitask vai deixando aí de aparecer e cada vez mais vai ser o logo da TOTUS com o parceiro WEG, e a gente está juntando aí dois ícones nacionais, né, para ajudar na industrialização tanto da indústria quanto do campo quanto da agroindústria, né? Então, para a gente falar um pouquinho, primeiro, do que é o TOTUS MES, né, esse produto, objeto da parceria da TOTUS com a WEG PP Multitask, né, isso tudo começa lá naquele conceito, né, de que seja uma agroindústria, seja uma indústria qualquer, as empresas hoje têm o seu RP por planejamento, né, o RP de P de planejamento. E o MES, ele vem aquela camada de execução, por isso que tem o E de execução,
no MES, né? E a ideia qual que é? É a gente conectar esses dois, o mundo do planejamento, lá com o mundo da execução, né? O que é o mundo da execução? Lá no nosso processo, né? Seja armazenagem, beneficiamento, seja embalagem, né? No nosso processo industrial, a gente tem máquinas, tem processos que a gente precisa coletar dados, né? Para ver se aquilo que foi planejado está sendo realizado, né? E a gente distribui essa coleta de dados, esse monitoramento online, né? Em 4 grandes pilares da execução. O primeiro pilar diz respeito à movimentação dos materiais. Então, seja a recepção de grãos, né? Seja a movimentação dos grãos, seja a movimentação, recepção de embalagem, movimentação de embalagem, né? Isso passando por beneficiamento, passando por linhas de embalagem, base, embalagem, né? A gente está, nesse pilar, acompanhando todo o atravessamento dos materiais, da matéria-prima até o seu produto acabado, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Isso daí tem características distintas na agroindústria, né? Porque tem muito silo, tem muita tubulação, tem esteira. Muitas vezes a gente não consegue ver o material se movimentando quando ele está a granel, sendo transferido do recebimento ao beneficiamento, ao processamento, né? Até a linha de invase, né? Até que vão indo embalagens ali para a linha de invase, essas coisas se encontram e vão saindo sacos, sacarias, bags, big bags, vão saindo o que for ali a natureza do teu produto, né? Então, esse primeiro pilar trata disso. Vamos falar um pouquinho melhor ao longo dessa apresentação. O segundo pilar é que quando a gente atravessa um material, né, ao longo do nosso da nossa agroindústria, né? A gente tem ali algumas ordens de produção, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma ordem para beneficiar, eu tenho uma ordem para transformar um produto num suco, eu tenho uma ordem para transformar um produto num blend, né, de N matérias-primas e fazer uma embalagem de um blend, né? Eu tenho uma ordem de embalagem, né? Eu tenho uma ordem para embalar, então às vezes eu tenho semi-acabados, né, daquele meu produto que eu posso embalar em 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, em 500 ml, 1 litro, 2 litros, né, em galões. Então, a gente tem uma característica, né, de liberar ordens de produção para fazer esse beneficiamento, essa transformação do material, esse envase, essa embalagem do material que a gente precisa coletar os dados lá do processo produtivo para a gente reportar essa ordem de produção, né? E fazer os devidos consumos, né, dos materiais, das embalagens, fazer os devidos reportes, entradas no estoque do produto que vai ser liberado para faturamento e assim por diante, né? Um outro pilar é que, ao longo desse processo, desse atravessamento, a gente também tem inspeções de qualidade. Então, é comum também que, ao longo desse processo, a gente precise fazer inspeções, né? Desde checklist de setup de máquina, por exemplo, processos, até inspeções, inspeções de variáveis, de atributo, de cor, de pH, de, vamos dizer assim, peso líquido dentro de uma embalagem, né? Então, tem vários controles que são necessários fazer ao longo desse processo. E todo esse atravessamento, esse material passa por máquinas, por equipamentos, por ativos, né, que precisam ter a sua manutenção monitorada, né, porque essas máquinas precisam estar disponíveis para o produto conseguir ser beneficiado, ser envasado e assim por diante. Então, é o pilar da manutenção desses ativos, né? Então, qual que é a ideia do TOTUS MES? É a gente digitalizar essa integração entre o ERP, que tem os planos de produção, tem os planos de inspeção, né, tem os planos lá de manutenção, digitalizar essa integração e digitalizar a coleta de dados, né, do que está sendo realizado contra esse plano. Então, é a coleta de dados da movimentação do material, seja granel, seja embalagens, etc. É a digitalização, coleta de dados ali do que realmente está sendo produzido, né, do quanto de produzido está sendo feito bom, quanto que está sendo refugado, né? Exemplos do gênero, e, ao mesmo tempo, a gente gerando ali os alertas, coletando os dados de inspeção de qualidade, gerando os alertas para o operador executar ali os planos de controle com algum instrumento manual, né?
e também a gente registrando as ocorrências de paradas, né, sejam relacionadas à produção ou paradas relacionadas às manutenções, que a gente também tem que registrar, né, para ir atualizando os indicadores de desempenho, né, seja o OEE da produção, seja os indicadores de qualidade, CP, CPK, seja os indicadores de manutenção, MTBF, MTTR, em tempo real, né? E com isso a gente trazer aí uma gestão à vista para que a produção, né, as pessoas responsáveis pela operação possam identificar e resolver os desvios ali rapidamente entre o planejado e o realizado, e a gente com isso consiga reagir mais rápido, aumentar ali a disponibilidade, eficiência, performance dos nossos processos industriais, né? Então, vocês vão ver que são 4 pilares e tem 2 tipos de coleta de dados. Uma coleta de dados é a manual, né? Então, o início de uma ordem de produção, é muitas vezes o operador que vai dar o play da ordem, né? Muitas vezes, uma inspeção de qualidade é o operador que vai fazer uma inspeção de qualidade no instrumento ali, manualmente, numa bancada, né? Então, a gente tem coletas de dados manuais que a gente digitaliza, tira do papel, dá uma tela para o operador, mas do lado direito a gente tem um Industrial Gateway. O que é um Industrial Gateway? Industrial Gateway é um pedaço do software TOTUS MES que consegue conversar com os PLCs, os controladores, os supervisórios, né? Que estão embarcados na automação do seu processo, na automação das suas máquinas de invase, das suas linhas de invase e embalagem, né? Então, a gente tem dados que a gente coleta automaticamente e dados que a gente coleta digitalmente ali a partir do input manual do operador. Do lado direito, nós também temos um complemento desses 4 pilares, né? Complemento para quê? Primeira coisa é a gente tem uma plataforma IoT, tá certo? A plataforma IoT, ela permite a gente colocar novos sensores que vão complementar aquilo que veio embarcado na automação da máquina do seu processo. Então, muitas vezes você tem um processo que você recebe material a granel e você tem motores que vão transportar esse material a granel até uma moega, um blend, um torrador, uma maceira, seja lá o que for, né? Bom, nós temos esses motores, né? Esses motores eles são acionados pela automação, mas a saúde desse motor, se ele está vibrando, se ele está aquecendo, se ele está para quebrar, a gente pode colocar um sensor IoT e esse sensor IoT nos traz a saúde desse motor. Esse é um exemplo de como a gente complementa os 4 pilares do MES com funcionalidades de IoT para a gestão de ativos, da manutenção dos nossos ativos. Da mesma maneira, você tem ali o seu sistema rodando, né? Mas você talvez não tenha um medidor de energia, e hoje a gente quer saber quilowatt-hora por unidade produzida, a gente quer saber a pegada de carbono, né? O equivalente carbono da nossa linha de produção. A gente também pode colocar medidores IoTs de energia e a gente cruzar os dados de produção doméstica, os dados de energia, fazer uma gestão ali do rateio de energia de um modo online, automático, né? E, ao mesmo tempo, gerar aí a pegada de carbono. O que é legal também na nossa plataforma IoT? É lá na nuvem, né? Na internet das coisas, que a gente tem a aplicação da IA sobre os dados que nós estamos trazendo, tanto os dados desses 4 pilares, eventuais dados que estão coletados no MES, dados que eu posso trazer ali dos sistemas de automação que eu me conectei com o PLC da máquina, né? Então, agora eu passo a ter dados contextualizados, né? Dados precisos, dados que ficam disponíveis para a gente aplicar os nossos algoritmos de inteligência artificial. E aí a gente começa a ter apoio, né, da IA para detectar anomalia, para verificar quando vai variar o peso dentro da embalagem, quando vai quebrar um equipamento, né? E até recomendar autoajuste, recomendar uma lubrificação lá do rolamento do motor, ou recomendar algum ajuste na máquina, no processo, para que a gente melhore o rendimento da nossa produção, né? Então, essa é a plataforma, né, do TOTUS MES, que envolve as funcionalidades de MES, envolve as funcionalidades de IoT, envolve as funcionalidades de IA, né? E aí, para ficar um pouco mais concreto para vocês, né, como é que isso se dá, né? Bom, de um jeito simples, o operador passa a ter uma tela, né? Então, essa tela do operador
é uma tela que pode ser um tablet, pode ser um monitor touchscreen com um mini PC, com um thin client, pode ser até um celular, né? Pode ser um coletor radiofrequência para movimentação ali do empilhadeirista, se o operador é um empilhadeirista. E ali, do lado direito, a gente tem a coleta de dados automática. Como é que eu coleto dados automaticamente? Aqui do lado direito tem conectividade com o PLC SCADA. Como eu comentei, nós vamos falar direto com o controlador ali da minha linha, do meu processo. Ou, poxa, minha linha, meu processo, Marcelo, não é tão moderno assim. São máquinas mais de 15 anos, de 20 anos, eu não tenho como conectar lá. Tem uma porta internet no meu controlador, não tem problema. A gente tem ali um IoT, um Edge Gateway, que na verdade é um dispositivo que eu coloco ali do ladinho do painel original da máquina antigo, que não tem conectividade, pego os sinais que me interessam, conecto nesse IoT e esse IoT me manda o sinal para a nossa plataforma, né? Então, a gente resolve a conectividade tanto em máquinas modernas quanto em máquinas mais antigas sem conectividade originalmente. E também temos câmeras IoT. Vocês vão ver cada vez mais a gente usar câmeras para coleta de dados. Tem situações onde tem um operador envolvido, né? Tem situações em que eu posso usar a câmera para contar unidades numa esteira, né? Então, tem várias aplicações que a gente pode aplicar o uso de câmeras IoT. Essa é a camada da coleta de dados, né? A manual, digital e a automática, né? Mas eu também tenho a camada de visualização, é muito importante, né? O grande benefício do TOTUS MES é que a gente tem ali dashboards para gestão à vista. Então, hoje, quando a gente não tem essa coleta automática, essa digitalização, as pessoas têm que ir buscar informação em diferentes lugares. Às vezes, essas informações vêm em papel, depois saem numa planilha, o indicador sai hoje o que aconteceu ontem, né? E aqui a ideia é a gente conseguir ter isso online, para dashboards no nível da operação, no nível da liderança da fábrica, ou até mesmo para os gestores da empresa. Então, a gente tem esses dashboards que são online e a gente tem os relatórios. Você está criando uma base de dados histórica, você pode fazer análises, né, mais profundas, que na base ali do arrasta e solta, você põe coluna, tira coluna, escolhe os gráficos e você vai fazendo ali os seus relatórios, né? Bom, agora, o que acontece, né? Soluções de MES, elas existem no mercado, né? Mas o que é interessante? A agroindústria, ela tem uma característica bem particular. E a gente fez um template para a agroindústria. Então, o template para a agroindústria leva em consideração que, tipicamente, o início do processo, a matéria-prima principal está a granel, né? Então, são os grãos, né? Por exemplo, é a cana, né? São algodão, certo? Então, eu tenho exemplos aqui, são frutas, certo? Então, tem uma série de coisas que chegam na empresa a granel, em silos, em tanques, né, que eu não consigo controlar unitariamente. Então, a gente tem um template dentro do TOTUS MES para a gente se conectar desde balança rodoviária, a células de carga em silos, vamos dizer assim, medidores de vazão, quando a gente está fazendo líquidos, balanças de fluxo, né? Então, a agroindústria, ela tem essa característica. A gente, para ter um bom controle da matéria-prima, seja no recebimento, seja na transferência, seja no consumo ali dessas matérias-primas a granel no processo, né? A gente precisa estar integrado com essa instrumentação, né? Às vezes balanças manuais, né? Junto com o operador. Então, a gente tem um template para fazer esse controle, né? Então, às vezes, numa agroindústria, você também tem o brinco, né? Você tem um grande volume de matéria-prima a granel, mas você vai colocar algum tempero, você vai colocar o salzinho, né? Você vai colocar um catalisador ali no teu processo, né? Então, eu brinco, os pós de pirlim-pim-pim, né? Também são aquelas salas de micropesagem, né? Onde a gente vai pegar esses temperos, esses pós de pirlim-pim-pim, que nós vamos adicionar pequenas porções em grandes bateladas, por onde veio ali o material principal a granel, né? Então, a gente tem ali também processos de dosimetria, de pesagem. Então, para a gente ter todo esse controle, a gente precisa ter um template que controla a dosimetria, o consumo real dos macroingredientes, a gente controla a rastreabilidade de lote.
hoje quem não é cobrado, né, para rastreabilidade de lotes. A gente tem que também ter a rastreabilidade das variáveis de processo. Olha, é muito importante a temperatura do meu secador. É muito importante o controle do Brix. É muito importante o meu controle de pH, né? Então, a gente vai também registrar, junto com os lotes que estão atravessando esse processo, a gente também vai registrar ali dos instrumentos, ou até da inspeção manual da qualidade, a gente vai registrar isso automaticamente. Quando o produto vai saindo, na agroindústria é comum a gente ter, às vezes, um produto embalado, que o Inmetro controla o peso líquido dentro da embalagem. Então, a gente também tem ali o controle de qualidade do processo, mas também temos controles específicos de peso líquido de embalagem, né? A gente tem o monitoramento do OEE de linhas de embalagem. O OEE de linha de embalagem tem suas particularidades, normalmente uma linha, né? Às vezes para a enchedora, mas eu tenho um pulmão, não para a encaixotadora, né? Às vezes para a encaixotadora, eu tenho um pulmão e não para a enchedora. Ah, mas a minha enchedora que é o gargalo. Quando a enchedora para, eu não consigo recuperar o tempo da linha. Mas quando para a encaixotadora, eu consigo recuperar o tempo da linha, porque eu consumi o pulmão. E a encaixotadora é mais rápida do que a enchedora. Então, tem características de linhas de base que a gente também trata nesse template, né? Muito comum na agroindústria a gente ter ali a embalagem um item relevante em termos de custo do meu produto acabado, né? Às vezes tem produto linha premium, né, que a embalagem é muito cara. Então, a gente também tem uma preocupação de controlar o rendimento da embalagem. Você controlar 100 quilos de embalagem, né? Mas 100 quilos de embalagem deu ali as esperadas, vamos supor assim, 1.000 embalagens que eu precisaria tirar. Não, 100 quilos de embalagem deveria dar 1.000, mas 100 quilos de embalagem me deu 900. Entendeu? Então, a gente também tem ali o controle do pina de embalagem, por exemplo, o pallet de embalagem, a devolução, o saldo da embalagem, para ter esse consumo real, né? Tem toda a identificação do produto. Identificar a pallet, código de barra, né? Por exemplo, QR Code, RFD. E essa identificação do pallet associada com a identificação, por exemplo, da caixa de uma embalagem primária, né? Associada com aquela ordem de produção de invase, que consumiu aquela ordem de fabricação do seu produto intermediário, que consumiu aquele lote de matéria-prima, a gente consegue puxar a rastreabilidade, né? Seja da matéria-prima para o produto acabado, seja do produto acabado para a matéria-prima, né? Então, na agroindústria, a gente usa esse template, né, para a gente dar aderência do TOTUS Mestre às características específicas do seu processo, né? Então, eu falei de um modo genérico, mas deu para entender, né, que é algo que vai tratar um pouco da integração com a automação. Então, por exemplo, essa parte aqui de trás é um sistema SCADA, né? Então, a gente faz a programação do SCADA, inclusive, tá? Então, a gente pode usar um SCADA que já existe, a gente pode usar IHM do CLP que já existe, ou a gente pode construir uma visão do seu processo com a nossa solução de SCADA. Aqui nessa tela intermediária é uma tela de MES do operador, onde o operador está interagindo ali com o processo também, a partir das ordens de produção, trazidas do RP, por exemplo. E aqui esse último exemplo de tela é uma tela que está dando uma visão do meu processo aqui, meu misturador, vazador, do ponto de vista de OEE, de eficiência, né, da ordem de produção, quantidade prevista, quantidade real e assim por diante, com uma gestão à vista, né? O que é muito importante também na agroindústria? O importante da agroindústria é que a gente muitas vezes vai falar assim: poxa, Marcelo, mas eu não consigo coletar o dado se eu não realmente me conectar com a minha automação, tá? Então, eu preciso entender, o meu fornecedor do MES precisa entender de falar com a automação da máquina. E a VEG PPM de Task, a gente tem uma divisão agnóstica para falar com controladores de máquinas e processos, para programar controladores de máquinas e processos, para programar os controladores de fábricas inteiras. Então, a gente tem uma divisão aqui que faz a automação de fábricas novas e a gente também faz a melhoria da automação de fábricas existentes. Ou a gente faz a simples conexão com uma boa automação já existente. Então, esse slide é para mostrar para vocês que aqui dentro nós temos profissionais que programam CLPs, programam sistemas supervisórios, SCADA, né? E a gente
em alguns dos nossos clientes, a gente é convidado para fazer as duas coisas, para fazer a automação do zero, MES do zero. Alguns clientes, olha, falta o MES, mas eu acho que você precisa dar uma melhorada na minha automação, tá bom? Porque eu não tenho ali tudo que eu preciso. E falta pouco. A gente vai lá e vê o pouco que falta e ajusta. Então, a gente tem clientes, olha, eu quero aqui o consumo real, mas olha, falta um medidor de vazão, falta uma balança. Então, no nosso projeto MES, a gente vai fazer a implantação do MES, a gente vai fazer uma pequena intervenção no sistema de automação, colocar alguns instrumentos que faltam, tá bom? E a gente vai, assim, conseguir controlar, de fato, o consumo daqueles ingredientes, vamos dizer assim, daqueles materiais que são relevantes para a gente, né? Então, a gente usa todo esse nosso know-how de automação para fazer planta do zero. Aqui vocês estão vendo vários logos, né, aqui embaixo, porque a gente é agnóstico. A WEG também tem PLC, a WEG também tem SCADA, mas não se preocupem com isso. Ah, não, meu PLC, meu SCADA é Siemens, é Rockwell, é Schneider, é Ellipse. Está tudo bem, né? Nós temos profissionais que trabalham com todas essas plataformas de automação, não apenas com as plataformas WEG, para deixar isso bem frisado, tá? Então, legal. Então, a gente está conseguindo lá, vocês veem, saindo do nível do PES, do ERP, indo para o nível do MES e entrando até no nível da automação. Agora, olha que legal. A gente tem aquele lado direito que eu mostrei para vocês, que é a plataforma IoT. Marcelo, para que serve essa plataforma IoT na prática, numa agroindústria, né? A gente tem, na nossa plataforma IoT, vocês estão vendo assim, esse Vegnology Smart X, tá? Mas é um produto VEG que também a gente entrega junto com o TOTUS MES. A gente tem um produto que a gente consegue personalizar a sua gestão, né, à vista, vamos dizer assim, da sua operação. É aí, nesse Vegnology, que a gente também tem os machine learnings do lado direito, a nossa inteligência artificial que vai identificar anomalia, que vai identificar uma predição, que vai trabalhar ali junto ao processo, né? E a gente tem também do lado esquerdo ali a nossa IA generativa, que ajuda a gente a pedir apoio, né? Olha, então, hoje, qual que é o principal problema meu de produtividade? Onde é que está o principal problema de rendimento, de eficiência, né, de qualidade? Então, a gente também pode contar ali com o apoio da nossa assistente virtual, tá? Bom, é uma experiência que a gente personaliza, tá? Mas a gente também tem alguns plug and plays. Por exemplo, a WEG tem um plug and play. A gente usou a própria plataforma IoT WEG Knowledge, que é o objeto, a plataforma IoT da nossa parceria com a TOTS, também, além do MES. Mas a WEG tem um plug and play. Isso é um produto WEG, que a gente chama de Asset Fleet Management. O que é Asset Fleet Management? Poxa, eu tenho uma frota de motores elétricos, eu tenho ventiladores, exaustores, eu tenho sistema de refrigeração, né? Eu tenho caldeira, sei o que você tem, mas eu tenho que garantir a saúde desses equipamentos. Então, a gente tem um plug and play para conectar os motores, para conectar as bombas, para conectar os ventiladores, os redutores, os drives, né? A eletrônica que faz variar a velocidade dessas coisas todas aí que eu estou citando, monitoramento de transformador elétrico lá da tua moenda, por exemplo, né? Então, a gente tem ali um plug and play para monitorar a saúde dos nossos ativos. Do lado direito desse slide, a gente também tem medidores IoT. A gente tem um plug and play da WEG para a gente fazer o rateio da energia, para a gente fazer o quilowatt-hora, para a gente fazer o, o consumo, não, o equivalente em CO2, né, a pegada de carbono da sua produção, né? A gente tem plug and play para sistemas de visão. A câmera, o operador ali numa operação manual, a câmera contando unidades em cima de uma esteira, né? Então, a gente também tem ali aplicações plug and play. A gente tem operações aqui, aplicativos, para movimentação de material. Hoje a gente tem empilhadeiras, a gente tem clientes que têm empilhadeiras autônomas, né, sem o empilhadeirista. Então, a gente também tem, no nosso caso, a WEG tem um robô móvel, né, que também é plug and play. Ele é de 100 quilos, ele é de 500 quilos, tá? De carga. Empilhadeiras a gente ainda não tem, mas a gente também se conecta com empilhadeiras de outros fabricantes. A gente tem também ali o lado do PLC, né? Então, como eu falei, tem o SCADA, que a gente faz automação
da linha, do processo. E aí, aqui no meio, tem ali o nosso MES, né? Então, olha ali o TOTVS MES, a gestão do OEE, fica aí no meio, e a gente consegue, então, criar no VEG Knowledge Smart X, a gente consegue criar experiências em que eu mesclo tudo isso. Olha, Marcelo, não é importante olhar só a minha linha de embalagem. Eu tenho que olhar o ar comprimido. Eu tenho que olhar o sistema de refrigeração. Então, eu quero uma visão da minha linha de embalagem, mas também quero uma visão da saúde e das minhas utilidades, que garantem o bom funcionamento da linha de embalagem. Eu quero olhar das minhas utilidades, que garantem o bom funcionamento do meu secador, e por aí vai. Né? Então, a gente consegue criar uma experiência personalizada, só que a plataforma ela é low code, ela tem funcionalidades no code. Incrível. Então, é muito simples eu criar essa tela, me conectar com essas diferentes coisas e sistemas, tá? E criar uma experiência que traz ali para a minha plataforma IoT o que é relevante para alimentar os meus algoritmos de inteligência artificial, tá? Então, essa aqui é a nova pegada que a gente está vendo, né? Todo mundo, depois do chat GPT, está todo mundo querendo saber como aplicar IA dentro da minha operação. Então, é isso aqui que a gente consegue levar o teu processamento, o teu beneficiamento. A gente consegue levar a tua embalagem, a tua linha de envase para uma smart line, né? Smart processamento, beneficiamento, né? É a gente conectando essas diversas fontes com a nossa plataforma IoT e os nossos algoritmos de inteligência artificial. Maravilha! Bom, vamos falar de uma coisa prática, payback. Marcelo, como é que a gente faz isso? Então, eu vou falar assim, um dos grandes geradores de payback é a gente fazer um foco, tá, na gestão da produtividade das linhas finais de empacotamento de embalagem. Então, aqui eu estou dando um zoom aqui nos nossos 4 pilares, falar primeiro do pilar de OEE, aqui de ordem de produção e OEE, e a gente até chama essa de implantação de Mass Express. É uma maneira de, rapidamente, em semanas, a gente põe isso daqui para rodar. Em semanas, eu começo a coletar os dados ali de produção, parada, né? Às vezes, eu refugo de uma linha de invase, de uma linha de empacotamento, de embalagem, né? E começo a calcular o OEE em tempo real, tá? E é muito interessante. Eu posso pensar que o Mass Express, olha, não, espera um pouquinho, para garantir o OE eu também tenho um checklist ali de setup de máquina, eu tenho uma pequena inspeção de qualidade para fazer. Também em semanas, junto com o OE, a gente bota aquele crítico da linha. Vamos falar assim, poxa, o OE da produtividade da linha, eu tenho ali um checklist de setup e eu tenho uma inspeção de qualidade, de variação do peso líquido dentro da embalagem. Tá legal? Cara, isso daqui eu melhorando esses indicadores, eu tenho dinheiro na veia, eu reduzo a minha perda de matéria-prima na embalagem, quando tenho sobrepeso, sobrevolume, e eu reduzo as paradas, as perdas de velocidade da linha, eu aumento meu volume de produção. Então, eu aumento tanto o faturamento, porque eu estou produzindo mais com o mesmo operador, com o mesmo turno, como eu também diminuo o custo, porque eu estou colocando a medida exata da embalagem, desculpa, do produto na embalagem, não estou mandando sobrepeso embora, perdendo material. Então, isso é dinheiro na veia. É altíssimo retorno do investimento, tá? Em semanas. Para quem não está familiarizado com o conceito de OEE, a gente vai colocar aqui, ó, sua linha deveria voltar lá 24 horas, 365 dias de ano, ela fica um tempo fora de turno, às vezes você não trabalha no domingo, não trabalha no 3, mas no turno que ela trabalha, ela deveria estar trabalhando. Mas existem paradas planejadas, a manutenção preventiva programada com antecedência, um teste de um produto novo, né? Mas não vamos contar isso daí. Vamos falar aqui, ó, não, descontar daquelas planejadas, ela deveria produzir, mas tem paradas não planejadas. Né? Poxa, essas paradas planejadas fazem com que a máquina, a linha, trabalhe menos. Mas a linha trabalhando, ela deveria estar fazendo lá o número previsto de pacotes, unidades por minuto lá na linha de embalagem. Né? E eu tenho uma perda de velocidade. Às vezes ela está mais lenta do que o previsto. Aí também estou perdendo produtividade. Né? Agora, deveria estar saindo produto bom da linha. Estou trabalhando lá na velocidade prevista, mas deveria sair produto bom. E às vezes sai produto que você expulsa por variação do peso, você expulsa por metal, você expulsa por problema no datador e assim por diante. Então, aí você vai ter isso, só que é realmente ser 100% produtivo. Produzir certo da primeira vez dentro da velocidade padrão, sem parar.
Mas se você vê o quanto de fato você ficou nessa condição, descontando os tempos com perdas de qualidade, de velocidade paradas, né, que são os conhecidos índices de qualidade, performance e disponibilidade do famoso OEE, você vai ver que, às vezes, sua linha está lá na casa dos 60%. E se eu tiver online, em tempo real, os alertas aqui, os motivos das paradas, os motivos das perdas de velocidade, das perdas de qualidade, tá? E você reagir rápido, a gente vai reduzindo essas perdas, a gente vai identificando a causa raiz dessas perdas, evitando a recorrência dessas perdas, e a gente, com isso, vai elevando o patamar para, vamos supor, 85%. Então, imagine que você produza mais, que você fatura mais, junta isso com a variação, redução de variação do peso líquido, e a gente consegue aí um rápido payback, tá? Mas tem template para isso, porque às vezes eu tenho uma máquina de empacotamento, às vezes eu tenho uma linha de envase de empacotamento. Então, a gente também tem nessas linhas de envase despaletizadora, enchedora, empacotadora, paletizadora. Um exemplo aqui, são 4 máquinas em linha. Então, também tem essa característica de falar assim, poxa, às vezes para a paletizadora, mas não para a enchedora, que é o gargalo da linha. Às vezes para a enchedora, não para o resto, mas daqui a pouco essa parada aqui da enchedora vai se propagar e vai começar a parar o resto por causa da parada da enchedora, né? Então, a gente faz toda essa gestão aqui de uma linha de envase, máquina a máquina que compõe a linha, para a gente ter uma boa análise de perdas e um bom foco de melhoria e uma aceleração dos ganhos de produtividade e payback, tá bom? Vou começar a falar assim agora um pouquinho de alguns cases, né, para a gente concluir aqui e falar especificamente aqui. Café Orfeu é um case bem interessante, porque é uma torrefação lá na fazenda maravilhosa, Café Orfeu, né, em que eles começaram um projeto com foco na embalagem, com foco no ganho do OEE, também com foco na inspeção de qualidade e rendimento de matéria-prima, desculpa, da embalagem. Então, é um projeto que teve todo um foco no OEE, na produtividade. Então, a gente pegou o OEE de torrador, de máquina de embalagem, hot melt, até em alguns processos ali manuais, tá? E eles passaram a ter a gestão à vista ali das perdas de OEE em tempo real, começaram a ter alarmes, né, para o pessoal da operação reagir mais rápido, mas também o pessoal da operação passou a ter todo o histórico de todas as perdas de OE das máquinas de embalagem, né? E eles implantaram também, isso é muito importante, gente. O mais interessante desse case da Orfeu é que eles têm uma gestão, uma cultura de melhoria contínua, que é uma cultura, vamos dizer assim, orientada a dados, data-driven, né? Olha, nós precisamos fazer uma análise de como foram as perdas, né, do dia anterior, da semana, do mês, e aquilo que é recorrente, causa raiz, né, tudo baseado em dados, planos de ação, e eles começaram a trabalhar essa cultura de gestão baseada em dados, junto com os dados online do TOTUS MES, né? E o que eles obtiveram? Ganhos fantásticos. Eles saíram, estou falando de pontos percentuais, eles saíram de 57% de performance para 86%. Só variação de velocidade, reduzindo as variações de velocidade. Eles reduziram as perdas de embalagem de 3,8% de todas as embalagens para 1,23%. Olha que embalagem maravilhosa de um café premium, né? Isso resultou num ganho de OE. Saíram do patamar de 44% de OE para um patamar de 74,93% de OE em um ano, né? Aí nas linhas pilotos. Então, vocês veem que o ganho é fantástico quando a gente associa, né, dados com uma cultura orientada a dados de melhoria contínua. Esse é um impacto gigante, payback rapidíssimo, né? Bem interessante. Mas eu também vou falar agora de outro case, a Urbano, que também tem ali operações de beneficiamento de arroz, feijão, cereais, né? Também tem produtos de valor agregado, aí, como macarrão, e são várias plantas, né, aí distribuídas no Brasil. E eles começaram aqui embaixo da direita, gente, vocês estão vendo aqui, ó, são linhas de empacotamento, mesmo jeitão do Café Orfeu, né, da gente fazer um monitoramento da produção, parada para melhorar o OE, para a gente pesar ali as bobinas para também controlar a variação do rendimento ali do uso das embalagens. Mas a gente também controlou todo o beneficiamento do arroz, por exemplo, tá?
Então, desde ali das moegas, da pré-limpeza, do catapedra, polidor, né? É um processo contínuo, né? É diferente de embalagens que você está criando unidades, aqui você, na verdade, está recebendo ali toneladas de arroz que você vai passando pelo processo de beneficiamento, vai retirando ali os subprodutos, né? E você vai chegando lá no seu produto beneficiado, que é vamos dizer assim, o produto intermediário antes do empacotamento, né? E olha que legal, né? Aqui é outra pegada. Aqui a pegada não é só olhar o empacotamento, é olhar a performance do beneficiamento como um todo. Performance do beneficiamento, poxa, tem integração com balança do recebimento, para a gente saber ali, ó, quem é o fornecedor, né? O produtor fornecedor, tem a inspeção de qualidade no recebimento, o TOTS pagar o fornecedor. A gente depois vai ter a inspeção de qualidade ao longo de todo esse processo e a gente vai verificando, né? O percentual de quirera, de arroz tipo 1, de fora de tipo, né? Vai também identificando ali a umidade, pureza ao longo do processo, criando toda a rastreabilidade, né? E fazendo o registro dessas variáveis ao longo do processo. Então, ele é um misto, né? De escopo aqui de embalagem, parecido ao café Orfeu, mas aqui já tem toda uma preocupação com a rastreabilidade do produto, tem uma preocupação com a performance do beneficiamento que gerou aquele semi-acabado que depois vai ser empacotado, né? Então, é um outro exemplo. A gente tem um exemplo mais interessante aqui para quem, vamos pensar aqui, cooperativa de café, a Expo Café, né? Ela tem um outro objetivo, né? Ela não vende o café torrado, né? Mas ela tem um conjunto de cooperados, né? E aqui esse case é interessante porque os cooperados mandam o seu café também especial para a Expo Café e a Expo Café tem que beneficiar o lote produtor a produtor e garantir a rastreabilidade, que aquele lote que está entrando, que está tendo aquele beneficiamento, está de acordo com o pedido de beneficiamento daquele produtor, que vai para um bag daquele produtor, que aquele produtor tem o direito de vender do jeito dele ali, junto com as políticas lá da cooperativa. Tá? Então, olha, é outro case. Eu estou fazendo o mesmo beneficiamento de um grão, como lá no exemplo do arroz, aqui eu estou fazendo o beneficiamento do grão de café, mas eu tenho uma preocupação de rastreabilidade, identificação, de poder separar lotes, microlotes por produtor, né? Então, aqui é mais um case de beneficiamento dentro de um armazém, né, que tem essa característica, tá? De não perder a origem e o destino ali daquele lote, daquele produtor em específico, tá bom? E os números são gigantes, né? Nós estamos falando aí de muitas sacas, muitos lotes, microlotes, e tem uma característica completamente diferente dos cases anteriores. Aqui a característica a gente controla o recebimento vai para o bag. Lá no bag a gente tem uma estação que a gente coloca um tag RFD, né? Tem um tag aqui, uma orelhinha lá no bag. Então, aquele lote que está chegando, eu estou lendo o tag. O lote está chegando, estou colocando o grão do café dentro desse bag com esse tag, a identificação única, né? E eu tenho aqui uma balança, então eu estou associando, né, quantos quilos daquele lote, daquele produtor nesse bag. E o que a gente tem? A gente tem empilhadeira que lê o tag, tá? Então, automaticamente, essa empilhadeira está sabendo agora esse ID desse lote, e a gente vai levar esse lote para o armazém, endereçar, melhor dizendo, armazenar, e nos locais de armazenagem tem um tag do local. Então, a gente sabe, olha, aquele lote que a gente recebeu daquele produtor, aquele foi para um bag, 2 bags, N bags, a gente está armazenando nesses endereços, está guardado onde é que está o lote desse pessoal. Então, olha que interessante, isso aqui é um exemplo de armazenagem, né, do café, daquele produtor, mas esse café vai passar por um beneficiamento. Tem N tipos de beneficiamento que o café pode passar, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá pegar aquele bag, tirar daquele endereço, daquele produtor, porque a guia de serviço daquele beneficiamento é única, é só para aquele lote, né? Então, o operador retira isso, leva para o equipamento, então eu estou lendo o tag que saiu do endereço, eu estou lendo o tag que eu coloquei naquele equipamento faz o devido beneficiamento e depois eu vou
sacar, né, aquele lote num outro tag com uma outra orelhinha, né, um outro identificador, que eu vou trazer isso daqui junto com uma balança e vou, com isso, trazendo toda a rastreabilidade, desde o recebimento, a armazenagem, transferência para o equipamento, o beneficiamento. Estou conectado com o equipamento de beneficiamento, né? Eu estou registrando o peso e eu estou ali agora guardando num outro endereço aquele lote de café original já beneficiado, né? Tudo isso vocês estão vendo sem apontamento manual, porque eu estou conectado com a balança, eu estou conectado com o tag, eu tenho os leitores na empilhadeira, eu tenho o controle todo sendo feito sem papel. E tenho a localização, tenho a rastreabilidade, né? Tudo usando essas técnicas de conexão com máquina, equipamento, tags RFDs, leitores de RFDs, conexão com balança, etc. Tá? E assim vai, né, gente? Então, a gente também tem características típicas de cooperativas, de mudança de titularidade, quando um vende para o outro, transfere a titularidade daquele lote para o outro, está tudo integrado, TOTUS Café, né? E o nosso sistema ali na armazenagem, né? Bom, e a gente também pode fazer toda a mesma gestão de OE dos equipamentos de beneficiamento, como a gente falou da gestão do OE das linhas de embalagem de quase. Aqui é só para vocês terem uma ideia da arquitetura que a gente tem para fazer esse negócio acontecer. Tá? Então, a gente está conectado com a RP Protemos, a gente está com servidores ali on-premise, conectados com os leitores de RFD, conectado com as balanças, né, para fazer toda essa gestão. Tem outro case interessante, fábrica de ração. Fábrica de ração da agroindústria é importante. A gente tem cases muito complexos. Special Dog é um dos grandes fabricantes de ração PET, né, do Brasil. E aqui é só para vocês terem ideia da grandeza, da magnitude do que a gente fez de automação. Aqui a gente foi contratado para fazer a modernização da automação. Notem aqui, mais de 680 rotas de óleo palatabilizante, 315 rotas, né, de grãos e farelos, né? Pesagem, identificação dos microingredientes, dos potes pim-pim-pim, a automação toda das misturas, né, da extrusão, né, até a embalagem, né, todo o controle de reporte de produção integrado com o RP, lá no caso DataSul, né? Então, vocês veem que a gente fez a automação inteira dessa planta, integrou essa automação com o TOTUS MES e o TOTUS MES, nesse caso aqui, com o TOTUS DataSul. Tá? E tem uma outra coisa totalmente diferente, baseada sobre a plataforma IoT. Pense em um aviário, né? Então, um aviário é outra coisa, né? Eu não tenho beneficiamento, né? Eu tenho que cuidar das matrizes aqui que põem os nossos ovinhos ali, né? Então, é outra história. Não tem uma a questão aqui não é ordem de produção. Aqui a questão é controlar os recursos, controlar a água, controlar a ração, controlar a energia. A gente tem que controlar temperatura, tem que controlar a umidade, a amônia, né? Senão morrem os animais, né? Então, aqui é outra história. Aqui eu tenho uma instrumentação, tá, no aviário para eu garantir que eu estou dando as condições ideais para eu ter aqui minha produção por ovo, meu peso do ovo, peso corporal da galinha, a mortalidade, né, que é o que a gente quer controlar, que é o que a gente quer reduzir. E para eu fazer isso acontecer, gente, tem um controle da performance, do desempenho no dia a dia, todo baseado em IoT, mas eu tenho também todo um controle daquilo que é a temperatura ideal, da alimentação que é ideal, né? Então, eu tenho da umidade, do gás amônia. Então, eu tenho que garantir que eu estou coletando esses dados em tempo real, estou monitorando todas essas variáveis, estou gerando alertas de qualquer coisa que saia ali dos limites esperados do processo, para que a gente garanta a maior performance possível. Isso aqui é totalmente IoT, né? Não tem nem o TOTUS MES nessa história. Então, tem a coleta de dados, tem ali a plataforma IoT, onde a gente conecta esses controladores, né, esses sensores, né? E a gente, na plataforma IoT, a gente constrói uma experiência para trazer esses indicadores que são os críticos, os relevantes para a gestão ali da operação, garantir que a gente tem as condições ideais para ter o melhor rendimento, né? Então, esse aqui é um outro exemplo
totalmente orientado ao IoT. Faltam 5 minutos para terminar o nosso tempo. Meu contato é marcelo@veg.net. Tenho um prazer em receber o seu contato para eu entender um pouquinho aqui, colocar o nosso time para a gente entender um pouquinho a sua realidade e a gente poder desenhar um roadmap aí de digitalização da sua operação e ajudá-los a melhorar o desempenho, melhorar a qualidade, reduzir custo, né? Aumentar a flexibilidade, ajudar vocês na melhoria da competitividade da sua operação. Mas, Matheus, não sei se a gente teve perguntas, né? Se tem um chat, se como é que Acompanhando aqui, está aí? Marcelo, não tivemos perguntas, tá? Acredito que foi bem explicativa aí o webinar. Quero agradecer também sua participação, tá, Marcelo? Mas, pessoal, a gente tem uns minutinhos aí, fiquem à vontade para fazer as perguntas, caso queiram, tá? Enquanto isso, eu vou até compartilhar aqui minha tela para os recadinhos finais. Enquanto isso, vocês podem ficar à vontade para ir perguntando, caso queiram. Falando um pouquinho aqui, né, para a gente encerrar, compartilhar com vocês que a gente tem um portal ali de blog de produto, onde vocês conseguem conhecer um pouco ali todas as nossas soluções para o agro, seja o TOTS MES, mas também as soluções core ali do nosso segmento. Então, vocês conseguem acompanhar ali, seja a solução, mas também a sua evolução, então o roadmap que está por vir. Então, vocês conseguem ali estar acompanhando no blog de produto da TOTUS. E também temos a nossa central colaborativa, onde é uma central onde os nossos clientes conseguem sugerirem ali melhorias dos nossos sistemas. Ou seja, ali vai nessa plataforma, coloque-se a melhoria e vai ali para a votação, onde os nossos donos de produto ali fazem todo esse monitoramento. Então algo bem bacana. Se você é cliente, tem uma melhoria ali do nosso produto, você pode estar fazendo essa inclusão e os nossos times de produto ali conseguem estar acompanhando essas sugestões também. E também página de eventos, né? Como esse evento que a gente teve aqui com o Marcelo sobre o TOTS MES, a gente tem eventos mensais ali, seja do segmento agro ou qualquer outro segmento. Então, aqui no evento.tots, vocês conseguem acompanhar todos os eventos ali que a gente está fazendo. Inclusive, compartilhando aqui em primeira mão para vocês, aqui o último evento de dezembro aqui do Agro será um webinar exclusivo da unidade de negócio RD Station, então onde a gente vai levar toda ali transformação digital para o campo, passando por marketing, vendas, tudo integrado ao RP. Então a gente vai ter um último evento aí fechando com chave de ouro ali referente a vendas digitais, olhando para a cadeia do agronegócio. De recadinhos são esses. Deixa eu voltar aqui agora para o nosso webinar. Ver se tem alguma pergunta. Acho que sem perguntas, Matheus, mas meu contato ficou aí, marcelo@veg.net. Fiquem à vontade para entrar em contato e a gente combinar um bate-papo para entender um pouco melhor a operação de vocês e ver como é que a gente pode ajudar nessa jornada de digitalização. Matheus, obrigado pelo convite, tá bom? E espero revê-los em breve. Um abraço, gente. Eu que agradeço, Obrigado. Marcelo. Um abraço.